alunas e alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou José Ramos Viana, professor de língua portuguesa do 7º ano de escolaridade. Esta é a nossa 7ª aula. Mas antes, dizer que o que mais nos importa neste momento é vencer a pandemia da Covid-19 com boas práticas. Então, a partir destas palavras, vamos dar início à nossa aula de hoje e confirmar aquilo que está no sumário. Portanto, temos continuação do assunto da aula anterior, neste caso, continuação do estudo do conto. Portanto, algumas coisas que nós vamos fazer referência. Correção do trabalho de casa, o trabalho que ficou na aula anterior. Espero que tenham gostado e que os pais também deram um grande contributo para vocês resolverem essas questões. E continuar com classes de palavra e vamos falar da relação entre a morfologia e a sintaxe. Posto isso, vamos realmente iniciar a nossa 7ª aula de hoje e espero que todos estejam bem concentrados, entusiasmados e com muita vontade de aprender. Então, temos aqui a gravura do rei. O rei e a rainha desejavam muito ter um filho, por isso foram tomados pela tristeza. Portanto, o sentimento inicial era de tristeza. A seguir, vamos ver que vamos imediatamente entrar na questão da morfologia. E hoje a nossa aula vai basear-se no estudo das classes de palavras e da morfologia, como base da sintaxe e também base do estudo da língua portuguesa em si. Por isso, temos já no quadro, a morfologia é o emprego das 10 classes de palavras. Quer dizer, vamos empregar todas as classes de palavra no estudo da morfologia. Porque as palavras não existem soltas. E, na verdade, as palavras não caem do céu e entram logo na frase. É preciso que haja realmente uma concordância, haja uma ligação, uma combinação entre as palavras. É dessa combinação, dessa relação, dessa ligação que vamos falar do estudo da morfologia e da sintaxe. A sintaxe não existiria se não houvesse a morfologia. Por isso, vamos voltar a ver classes de palavras para relembrarmos. Temos interjeções, portanto, as outras à volta. Aqui onde nós temos numerais, já sabem que são quantificadores, que é nova nomenclatura, e por isso vamos ver como é que essas relações morfológicas e sintáticas se processam. Portanto, primeiro, eu vou começar a explorar o conhecimento que vocês adquiriram na aula anterior. E vamos começar já com exercícios práticos. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Vou apresentar um quadro e vocês vão circular. Lá em casa, se tiverem o quadro, circulam a palavra que é considerada intruso dentro de cada coluna. Portanto, o que é intruso? É aquele que não é desejável, não é desejado no grupo. Portanto, eu tenho que me identificar com os restantes elementos do grupo. Se eu sou diferente, se eu sou o patinho feio, eu já fico mal lá dentro deste grupo. Por isso, nós vamos identificar isto. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Exatamente, já está tudo ali. Portanto, na coluna 1, temos orelhas, chapéu, palácio com fadas. Quem é o intruso? Quem está ali que não devia estar? Portanto, tendo em conta aquilo que já falamos das classes de palavras,
orelhas, as orelhas. Portanto, requer um uso de um determinante antes. As orelhas. Portanto, é um determinante. E quais são as palavras que ao falarmos dela ou ao escrever, precedem ou há uma precedência de um determinante? São portanto, é a classe dos, ouvi? Muito bem? Certo, está certo. Classe dos substantivos ou nomes. Portanto, essas palavras todas podem ser precedidas de um determinante. Posso dizer as orelhas, o chapéu, o palácio, mas não posso dizer o com. Eu vou dizer o com? Não. Com não dá. Com serve para ligar um grupo de frase com outro grupo, não é? Mas, então, com é o intruso. Temos que circular o com. O com é o intruso. Não devia estar neste grupo. Aqui só está as palavras que são substantivos ou nomes. Depois, vamos à coluna 2. Temos vivia, ter, luz, partiram, nasça. E então, quem é o intruso? Eu ainda não ouvi. Bravo, maravilhoso. Portanto, o aluno aí está atento, está a acompanhar e muito bem. Assim eu gosto. É para isso que nós estamos cá. É preciso que nós sintamos que vocês estão a acompanhar-nos, estão a aprender. Esse é o objetivo. Portanto, temos vivia, ter, partiram, nasça. São verbos. Luz é verbo? Não, eu posso dizer eu luz, tu luz, nós luz? Claro que não. Então, não pode ser. As palavras, vocês têm que experimentar na boca se combina. Quando não combina, não pode. Não tem variação de pessoa, de tempo, não é verbo. Por isso, o intruso é a palavra luz. Grupo 3. Portanto, na coluna número 3, temos triste, ambicioso, boa, lindo, menino. Quem é o intruso? Vamos ver. O triste pode ser, mas num outro caso. Mas o triste está aqui a dizer o quê? O rei foi tomado pela tristeza. Então, o rei está triste. Ele está triste. Triste modifica que palavra? Modifica o rei. Portanto, rei, triste. Logo, é uma palavra que caracteriza o nome. Se caracteriza o nome, pertence a que classe? Classe dos... Bravo, muito bem. Dos adjetivos, como disse, correto. Então, temos triste, o rapaz é ambicioso, essa atividade é boa, este prédio é lindo, este prédio é menino, esta atividade é menino, essa cadeira é menino. Não dá, não combina, não há variação, não há concordância em relação a essa classe de palavra. Por isso, menino está fora, é um intruso neste grupo. Vamos à coluna 4. Temos para, se, em, a, durante. Quem é o intruso? E isso aproveitem para realmente consolidarem os vossos conhecimentos. Porque eu, como disse no princípio da aula, se nós não dominarmos a morfologia, que é a base de quase todo estudo que vamos fazer da língua portuguesa, nós não vamos conseguir trabalhar com a sintaxe. É impossível mesmo. É preciso dominar a base, ter a base. Imagina, a gente estuda 12 anos de língua portuguesa, chega no fim e não sabe qual é a classe dos adjetivos, qual é a classe dos pronomes, qual é a classe das interjeições ou das preposições. Não dá. Não conta. É preciso consolidarmos esse estudo. Por isso, para, se, em, a, durante. Durante liga. Eu vou à escola.
Ele está em casa. Ele está se casa. Pode? Pode, meninos? Não, não pode. E como não pode, quer dizer que é um intruso. Está fora do seu contexto, fora de lugar. Por isso, um intruso seria o se. Temos, então, a classe das preposições. A classe das preposições. Portanto, são as preposições que fazem ligação entre um grupo e outro grupo da frase. Não é? Coluna 5. Eu, te, umas, sua, meu. Quem é o intruso? Eu, tu, ele, meu, teu, sua. Mas eu posso dizer umas? Umas? Não posso. Então, se não posso, umas seria o intruso neste grupo ou nesta coluna. Umas não pode estar ali. Então, temos eu, te, sua, meu, que são pronomes. Pertence à classe de palavras variáveis. Portanto, a classe das variáveis. Elas variam, elas modificam. Muda o gênero, muda o número. Portanto, são pronomes. Temos coluna 6. Muito, perto, importante, ali, suavemente. Muito, perto, importante, ali, suavemente. Qual é que não soa bem? Quem é o intruso aqui? Eu posso dizer muito bom. Isto é muito, a quantidade. Perto. Estou a falar da distância, circunstancial. Posso dizer ali. Estou a referir-me ao lugar. Posso dizer suavemente. É o modo, a maneira como foi feito. Suavemente. Então, significa que essas palavras todas. Agora, importante não fala de circunstância, não fala de intensidade, não fala do modo, não fala do lugar. E se não fala, não pode estar neste grupo. Então, falo de que grupo? Grupo da classe dos... Bravo! Dos advérbios. Pronto! É isso que me faz sentir professor, quando vocês colaboram. Muito bem. Então, passamos para o desafio seguinte. Desafio seguinte, vamos começar. Ali, muito bem. Então, temos... Quem és tu? Está ali? Conhecem essa figura? É uma das personagens do conto. É verbo ou é nome? Ele é verbo ou é nome? Seria quem? O barbeiro. Não é? Uma das personagens do conto. O barbeiro é nome ou é verbo? Nome ou substantivo. Não se esqueçam. Portanto, lê as frases e descobre a classe das palavras destacadas. Então temos, ele não parava de olhar. Não parava de olhar para ela. Ok? O olhar da rainha era triste. Reparem que quando falamos de classe de palavras, falamos das suas características e também do contexto em que elas se encontram. É preciso contextualizar, porque mudando de contexto, a mesma palavra ganha uma nova categoria gramatical. É este o nosso problema, é por isso que temos que dominar bem a base. Devemos dominar bem a morfologia, o conhecimento que temos das classes de palavra, que são a base da morfologia e a base da língua, temos que dominar para podermos estar bem esclarecidos. Então, vamos ver o que está acontecendo nesta frase. A palavra olhar está nas duas circunstâncias, mas ele não parava de olhar. Portanto, o não parava de olhar é uma ação, não é? Não parava de olhar, ação. Mas aqui ele diz, o olhar, se vocês repararem, temos atrás da palavra, da mesma palavra, um
determinante, que é artigo definido, masculino e também no singular. Mas, como ele determina o gênero e determina o número, recebe o nome de determinante. Né? Então, se verificarmos o que está a acontecer ali, o olhar aqui significa ação, ou indica ação. E ali, o olhar já não é ação, é o olhar. Portanto, recebe uma nova categoria gramatical. Neste caso, estamos com o substantivo. Quem és tu? Depende. Lê as frases, descobre a classe das palavras destacadas. O barbeiro era muito rápido. O barbeiro era muito rápido. Ágil, como aparece aqui. O barbeiro falava muito rápido. Barbeiro rápido, portanto, rápido modifica o substantivo. Palavra que modifica ou que dá característica ao substantivo pertence à classe dos adjetivos. Agora, falava muito rápido. Esse rápido modifica o verbo, a forma como ele falava. Logo, a forma que ele falava é de natureza adverbial. Então, pertence à classe dos advérbios. Continuamos. Neste quadro, nós temos as frases e vamos ver mais uma vez as classes as palavras que formam a frase pertencem. Não é? Identifica as classes das palavras sublinhadas na frase. Temos o, pastor, todas, não é? O, determinante. E palavra pastor, nome, já viram aqui. Não, eu não gostei. Deviam dizer antes. Muito bem. Agora vamos ver trabalhou. Classe. Verbo, muito bem. Muito. Classe. Advérbio, muitíssimo bem. Durante, já vimos isso há pouco tempo. Classe. 10 preposições. A, determinante, mais uma vez. E, por fim, a apresentação. Sempre que temos um determinante, a palavra seguinte seria um substantivo. Bravo. Estou a gostar desta aula hoje. Cada uma das palavras da frase por outra da mesma classe dentro do contexto. Portanto, vamos substituir essas palavras, o pastor, trabalhou, por outras palavras, mas sendo da mesma classe. Como é que vamos? Em vez de o, nós vamos pôr este. Substituir o u por este. Os dois são determinantes, artigo e pronome demonstrativo. Temos o pastor, que passa a ser homem. É a mesma coisa. Homem ou pastor pertence à classe dos substantivos. Trabalhou, toca. Ação. Tanto tocar como trabalhar. Temos bastante para substituir muito. Durante, no, a, seu. Tanto determinante e determinante. Artigo e pronome possessivo. Indica posse. Palco, apresentação. Nomes. Portanto, aqui está o pastor tocando lindamente. Então, depois desta que eu considero brilhante aula, vamos então passar um trabalho de casa para demonstrarem a aquisição do saber que tiveram durante a aula. Então, temos aqui TPC, a partir das imagens, tenho essas imagens abaixo, constrói uma história dando asas à tua imaginação. Portanto, vão fazer com que a imaginação voe. E não te esqueças das concordâncias nominal e verbal, tem que lembrar que fizemos esse trabalho na morfologia. O uso das classes de palavras estudadas, portanto, temos 10 classes, tem que aplicá-las todas no texto. E devidamente contextualizadas. Portanto, tem que estar dentro do contexto, não é usar à toa. Nós não vamos usar as palavras sem que elas estejam no devido lugar. E, para isso, eu devo desejar-vos bom trabalho, em colaboração com os vossos pais encarregados de educação
ou irmãos lá em casa, façam um belo trabalho. Envie e os professores corrigem com muita satisfação. Fazendo a síntese da aula, nós voltamos ao assunto do texto, tanto do conto lido, avançamos para as classes de palavras, fizemos a relação existente entre a morfologia e a sintaxe e passamos alguns exercícios e desafios. E no fim, um trabalho de casa. Então, sejam felizes.